Eu já falei antes, planejamento estratégico é o início de tudo. Ou seja, quando você vai pensar em montar um negócio, projeto, uma empresa, o que for, para raciocinar em cima do problema, das variáveis desse problema, dos impactos que ele pode trazer, das incertezas, quer dizer, dos riscos, tudo isso é o momento de você começar a colocar na mesa para começar a pensar num planejamento estratégico. Tive o privilégio de conversar com Marcos Parpinelli, engenheiro e consultor com mais de 40 anos de experiência em trabalhos desenvolvidos no Brasil e no exterior. É uma ampla experiência multidisciplinar, estratégia, gestão e mercado, especialmente na direção de grandes projetos e contratos de serviço de média e alta complexidade, para os setores de construção, infraestrutura, energia, indústria e novos mercados. Confira esse bate-papo. Boas-vindas a mais um episódio do podcast Líder de Elite, sempre trazendo liderança estratégica para você continuar se desenvolvendo, seja lá o nível de liderança que você está, se você está no conselho, se você é um executivo, se você é um influenciador dentro da sua empresa, né, que está com a sua liderança. Então, nosso objetivo aqui é sempre trazer o que existe melhor para você. Para você que chegou aqui e não me conhece ainda, meu nome é Carlos Oios, eu sou coach executivo global sênior, atuando no Forbes Coach Council, e também sou advisor de empresas. Eu trabalho como mentor, como conselheiro de empresas. Mas aqui eu só sou o host do podcast e eu tenho a grata surpresa de trazer uma pessoa incrível hoje, que não é uma exceção, sempre tem pessoas muito bacanas, mas o Parpinelli realmente é um executivo, um empresário diferenciado. E eu tenho a honra de trazer ele aqui para você, tá bom? Sem mais delongas, boas-vindas para Pinelli. Que bom que deu certo a gente fechar as nossas agendas para a gente poder fazer esse bate-papo. Eu sei que vai ser muito enriquecedor para a nossa comunidade. E como é de costume aqui no podcast, boas-vindas. E quem é o Parpinelli? Pelo próprio Marcos Parpinelli. Tá contigo, meu caro. Claro, muito obrigado, Carlos. Eu acho que é muito bom participar desse podcast. Eu acho que é um prazer, é uma honra até ter sido convidado por você. Acho que a gente tem um pouquinho sempre a agregar aí para o público que vai nos ver de alguma forma, né? Eu acho que é muito bacana essa iniciativa. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns. O próprio Hub Union fez alguns trabalhos nessa linha durante aquele período de pandemia e foi bastante, vamos dizer, qualitativo, né? Um trabalho qualitativo, um trabalho de troca de informações de executivos, de empresários, foi muito legal. Falando um pouquinho do Marcos Parpinelli, o Marcos Parpinelli é um engenheiro, um estrategista, um consultor sênior com uma bagagem de 4 décadas aí pelas estradas da vida, com uma vivência ampla, eu diria multidisciplinar em muitos setores, em muitos segmentos, em muitas empresas, em muitos desafios, né, que me tornaram exatamente um profissional multidisciplinar. Eu vou poder transcorrer alguma coisa disso ao longo aí da nossa conversa. E que teve, vamos dizer, a ideia de, em determinado momento da carreira, alguns anos atrás, exatamente em 2018, assumir uma lacuna do mercado. Para que todos possam entender um pouquinho, eu fui sócio da KPMG, eu fui um sócio líder, inclusive, da área de infraestrutura do Brasil, e fui um BDM, um dos BDMs destacados da empresa, da área de mercados também, e criei uma área de engenharia dentro da KPMG. E nesse período onde eu fui head de infraestrutura, nós nos esbarramos com a Lava Jato. Hoje até mal falada no Brasil, mas não vou entrar
nesses aspectos, mas a Lava Jato criou uma lacuna no mercado. E essa lacuna, ela se deu porque as empresas que eram as integradoras de soluções no mercado foram aquelas 29 envolvidas na Lava Jato. Eu diria até que existiam outras, além das 29 que eram integradoras, mas as grandes integradoras eram aquelas. E naquele momento, existe até um artigo que eu escrevi, havia 14 mil obras paradas no Brasil. 14 mil obras paradas no Brasil, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Estou falando de obras públicas. E para você retomar aquilo ali, eu diria assim, uma parcela daquelas principais, você precisava de soluções integradas, porque não havia uma empresa capaz de assumir vamos dizer, aquele desafio, pegar aquele projeto e retomar aquele projeto. E então essa era uma lacuna do mercado. No primeiro momento, eu procurei fazer fusões de empresas. Eu usei toda a estrutura de M&A que a KPMG tinha, além da minha área de engenharia e de infraestrutura, para botar na mesa proprietários de empresas de médio porte, que trabalhavam mais no setor privado, menos no público, mas que tinham capacidade de reassumir essas obras desde que eles se integrassem a outras competências, né? Quer dizer, era uma necessidade de integrar empresas, competências e ofertas diferentes, né? Para você conseguir pegar vou dar um exemplo, fazer uma grande ponte, ou fazer uma grande refinaria, ou fazer um porto. Você precisava de competências diversas. E aí não existia isso no mercado. Eu já fazia essas integrações de soluções na KPMG, na minha área, mas eu enxerguei isso como uma grande lacuna do mercado. Eu falei, olha, eu estou me aposentando agora em 2018 na KPMG e eu acho que eu vou me aventurar numa empresa de consultoria para fazer integração de soluções. E foi o que eu fiz. Assim nasceu o Hub1, tentando ajudar a ocupar essa lacuna, não que a gente fosse ocupar. Nós éramos o meio de campo. Nós éramos quem encontravam as empresas e as competências e traziam para um documento que as uniam, um memorando de entendimentos, vamos chamar assim, que as uniam para, a partir daí, tentar retomar uma dessas grandes obras. Então foi assim que nasceu o Hub Union. O principal objetivo do Hub Union é a integração de soluções, né? E, obviamente, quando você fala de integração de soluções, você esbarra em vários, vamos dizer, em vários caminhos que você poderia tomar, né? Desde o jurídico, lá do início, das questões jurídicas, até a execução, né? Pé na terra lá, exatamente, né? Botar a bota lá na lama e executar aquele projeto. Então havia uma série de pilares que você poderia explorar dentro disso. Mas acho que dentro do nível que nós estávamos, quando eu digo nós, eu e aquelas pessoas que eu chamei para me apoiar nesse projeto, que todos C-levels, destacados no mercado, né? A gente optou por começar com 3 áreas específicas, né? Que a gente chamou depois de áreas de excelência. Estratégia. Primeiro, olhar a questão da estratégica do problema. Segundo, a gestão. Conhecida a estratégia, definida a estratégia, como vamos gerir esse problema. E terceiro, mercado. Como é que nós vamos dizer, usar a inteligência de mercado, como é que nós vamos buscar dados, como é que nós vamos transformar isso em resultado financeiro, ou se tiver que vender, ou se tiver que negociar alguma coisa, até numa operação de M&A ou de fusão específica ou de incorporação específica, como é que nós vamos reagir a isso. Então, esses 3 primeiros pilares, vamos dizer, principais da empresa, vamos dizer, é o que norteia o Hub Union, né? A estratégia está em primeiro plano
e a gestão e o mercado são consequências desse primeiro plano de estratégia. E baseado nisso, e com a experiência que a gente tinha, e com a estrada que a gente começou a trilhar, a gente foi criando produtos para cada desafio que a gente encontrava, né? Então, nossos 14 produtos, são 3 soluções e 11 produtos, todos eles saíram de um case. Quer dizer, a partir de um case surgia um problema que a gente tinha que criar uma solução integrada e implementá-la. Aquilo gerava a necessidade de você empacotar vamos dizer, aquele método, aquela metodologia que você criou, que você usou, ou integrou várias, e fazer daquilo um produto. Tipo, então a gente passou a ter, para cada case que a gente fazia, uma solução já desenvolvida, um produto desenvolvido, que já era o ponto de partida para qualquer trabalho semelhante àquele. Então, esse foi a ideia do Hub. Ela não foi construída de uma hora para outra, eu passei praticamente 2018 e 2019 estudando tudo que você possa imaginar daquilo que a gente poderia utilizar e desenvolver. Criamos métodos próprios, criamos metodologias próprias, criamos uma série de vamos dizer, de caminhos, né? E a partir daí a gente começou a trabalhar. E aí, como você sabe, a gente vive num país onde desafio é o que não falta, né? Aqui a gente vive uma crise por mês, para não dizer uma por semana, nem uma por dia, né? Aqui a gente vive de crises. Então a gente, como consultor, como um C-Level, um consultor, e você também sabe disso como um conselheiro, a gente tem que usar as crises como um trampolim para uma oportunidade, né? Então, cada vez que surge uma crise, você busca uma solução para resolver aquele problema e dali começam a surgir oportunidades. E assim tem sido o Hub no dia a dia até hoje. A gente vem evoluindo, nós já estamos no nosso sexto, praticamente, quinto para sexto planejamento estratégico. Quer dizer, a gente tem o trabalho de todo ano de rever nosso planejamento estratégico, reestruturar sempre aquilo que a gente acha necessário reestruturar dentro do planejamento estratégico e sempre evoluindo, porque nós hoje vivemos num mundo que a velocidade é muito grande. O que você fez ontem, você esquece que amanhã você não fará, né? A gente usa determinadas ferramentas num dia, na semana seguinte o cara diz, olha, isso aí já está obsoleto, porque surgiu uma melhor, né? Mais avançada, mais prática, mais barata, e assim vai. E a gente vive vamos dizer, essa velocidade, tem que se adaptar a essa velocidade do mercado e está sempre se reestruturando. E aí, volto a dizer, é o grande pulo da estratégia, né? Tudo começa no planejamento estratégico, né? O planejamento, essa frase eu falo sempre, o planejamento estratégico é o início de tudo. Tudo começa aí, né? Seja você fazer algo aprofundado ou não, começa aí, né? Você começa a desvendar os problemas e as oportunidades, né? E mais do que isso, que é você conseguir fazer uma gestão, né? Uma gestão equilibrada, sustentável, tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia. Então, o Hub tem sido assim, os desafios têm sido enormes, a gente lida com desafios sempre muito grandes, a gente, do ponto de vista de visão estratégica, né? A gente acha que a gente já tem uma veia de planejador, a gente tem uma vivência de projetos e negócios multidisciplinares em inúmeros setores, como se diz, de localidades diferentes que influem muito, né? Então, essa multiplicidade de variáveis me ensinou a analisar cada tema por diversos ângulos, né? Então, isso é bastante importante. Quando você pensa na resolução
de um problema ou você pensa na solução integrada de um projeto ou de um negócio. Então é mais ou menos por aí. A gente, a partir desse arcabouço vamos dizer, de ideias e que a gente colocou em prática, a gente vem encontrando os desafios, né? E são muitos. Se eu falasse em cases, há cases de todo tipo, né? Eu me lembro vou citar alguns assim rapidamente. Eu me lembro de, por exemplo, uma companhia de petróleo renomada, consultar o mercado para fazer a desmobilização, a desmontagem de uma FSO. Isso no Brasil nunca ninguém tinha feito. Ou seja, não existia uma empresa no Brasil que tivesse uma credencial, um atestado, algo nem parcial para fazer isso, né? E aí um colega de profissão, vamos dizer assim, fez um desafio, ligou para mim e disse: olha, essa empresa tal está com esse problema e não está conseguindo resolver. E eu disse: olha, se ele quiser conversar comigo, eu vou dar um jeito de encontrar uma solução, ou pelo menos ajudá-lo nessa solução, né? E o diretor dessa empresa me ouviu, disse: tá bom, você me apresenta uma solução. Me apresenta aí uma proposição preliminar, vamos chamar assim, né? E eu fiz o dever de casa. Eu falei: olha, o que é uma FPSO? Primeiro é um navio, né? Além de ser uma plataforma, é um navio. Então, como todo navio, tem um casco. Casco tem valor de mercado, ou seja, o casco você não desmonta, você vende ele. Vende o casco. O resto é estrutura metálica. É equipamento que você vai desmontar ou vai cortar. Não tem reaproveitamento. São coisas que são usadas dezenas de anos e aquilo já está mais do que depreciado, mais do que usado, ninguém vai comprar. Então é literalmente desmontar e cortar. Então levar essa estrutura para o porto com calado adequado, né? E desmontá-la. E depois dar destino ao resíduo. Falando assim é fácil, né, cara? Não, Né? não parece ser fácil. Pois é, mas aí o que nós fizemos? Se você precisa desmontar uma estrutura metálica complexa, cortar isso tudo, quem é que faz melhor isso? É quem monta, né? Quem é a empresa, a melhor montadora de estrutura metálica industrial do mercado? As empresas A, B e C. Vamos entrar em contato com as três. Uma delas vai se interessar em desmontar. Até porque ela vai ganhar uma atividade, ela vai passar, além de ser montadora, vai passar a ser desmontadora num mercado que é crescente. Existem uma centena de plataformas para serem desmontadas. Aí eu resolvi o primeiro passo, eu falei: agora eu preciso de um porto. E aí eu consultei 2, 3 portos e um deles disse: top. Encosta a EPSO aqui e a gente faz a desmontagem aqui e depois o próprio porto vai dar destino ao resíduo, vai criar uma solução com uma empresa interessada em uma siderúrgica, pegar aquele metal todo e derreter, levar e derreter a custo zero ou até pagar por alguma coisa por esse custo. Ou seja, a minha proposta foi de um processo. Eu criei um processo onde eu tinha 5 players que se integravam e eles fariam aquilo e seria gerado o primeiro atestado brasileiro de desmontagem de uma FPSO, né? Ou seja, aquele grupo ia ter muita vantagem para fazer outras e exatamente ia até multiplicar isso, ser multiplicador para outras empresas. Então,
Isso é a capacidade de criar uma solução integrada. E todos nós temos, nós que somos C-Levels, eu, você e muitos outros, que dentro da nossa especialidade, todos têm alguma coisa a contribuir. Você pode dizer assim, poxa, Papinelli, mas o meu forte é governança. Eu falei, legal, esse processo vai precisar de uma governança. Entendeu? Aí você começa a dizer, olha, aqui cabe tudo, aqui todo mundo pode ter um espaço. Ah, você vai precisar de um cara especialista em seguro e garantia. Legal, vai. Precisamos de um cara de seguro e garantia aqui, né? E assim vai, ou seja, a gente criou um processo, integrou e aí apresentou aquela companhia. Só aqui, ó, esse aqui é o processo. Se você quiser, você faz com a gente, ou se quiser, fazemos junto, a 4 mãos. Quer dizer, eu ainda preparo o teu pessoal para fazer isso. E o casco, você leva para fora e vende. A China compra. A China compra tudo. Casco que você levar para lá, ela compra porque ela reutiliza. Ela leva lá para o estaleiro de Kozo, lá na China, os caras reformam e vendem. Né? Porque você não pode tirar um FPSO daqui e levar para a China. Que aí tem uma questão tributária que é absurda. Né? Quando você desmonta, acabou a questão tributária. Ou pelo menos você minimizou em 90%. Então, conhecer um pouco essa multiplicidade de temas, de competências, eu estou aprendendo todo dia. Toda hora eu esbarro numa competência que eu não tenho ou algo que eu não sei direito. E eu digo, cara, eu tenho que estudar isso, porque eu vou precisar dessa solução. Né? É o que está acontecendo agora com a inteligência artificial. A gente voltou a estudar, a gente voltou para o banco de aluno. A gente todo dia está estudando alguma coisa na inteligência artificial. Nós temos uma área que cuida só disso, até a Suzy manteve contato com você, acho que em algum momento, e ela toma conta dessa área. Ela é uma pessoa oriunda da área de inteligência artificial, da área de TI. Então, e hoje inteligência artificial, inteligência de mercado é a base da nossa área de mercado. Então, é a evolução natural. Então, eu mostrei para você um case assim, de sucesso, vamos chamar assim. Esse acabou virando um case de sucesso. Se ele foi implementado por aquela empresa ou não, não é problema meu, porque era a decisão dela, na matriz de fora, tomar uma decisão. Se eles iam vender ela aqui dentro, se eles iam desmontar, ou se eles iam arriscar de levar ela para fora e pagar uma fortuna tributária, vamos dizer, de impostos, né? Mas também tem cases que foram muito relevantes e até alguns eu tenho até vídeos meus divulgando, que não chegaram ao sucesso pela teimosia, às vezes, do C-Level da empresa envolvida, ou de um dos C-Levels da empresa envolvida. Né? Às vezes teimosia, ou às vezes falta até de alçada para resolver. Né? Às vezes o cara é o CEO, mas não é ele que manda, ele tem um conselho que precisa, né? E às vezes ele tem uma matriz fora, ou um sócio fora muito forte que exige dele algumas tomadas de decisões um pouco mais equilibradas, vamos chamar assim, menos tempestivas. Mas por exemplo, eu tive uma empresa de energia, eles tinham um problema de plantação de mais de 1.000 aerogeradores, uma planta eólica, e eu fui chamado lá porque o CEO começou a ficar preocupado com o prazo de entrega daquele negócio vis-à-vis as multas que ele teria que pagar se chegasse na data limite, né? Ele tem que entregar energia, se você não entregar energia, você vai ter que pagar multa diária. E eram multas diárias milionárias. Eu olhei, estive lá, tive inclusive eu e na época, um outro sócio também muito forte da KPMG, eu estava na KPMG nessa época ainda, e a gente identificou que o sujeito
precisava monitorar a construção daqueles aerogeradores, não era da planta dele. O grande desafio era a entrega dos aerogeradores para ele poder implementar, para ele poder fazer a implantação, né? Isso foi na minha saída, vamos dizer assim, da KPMG. O Hub foi inaugurado praticamente, eu saí no dia 28 de setembro, no dia 1º de outubro o Hub já estava funcionando. E esse presidente continuou conversando esse assunto comigo, dizendo, cada vez mais preocupado. A gente na KPMG já tinha dado assim, umas ideias para ele, mas ele não tomou decisões nenhuma. E aí eu falei para ele, olha, minha sugestão, a gente cria um PMO dentro da fábrica desses aerogeradores e faz a gestão na vírgula, a gestão do processo de fabricação dele. Porque você não vai conseguir entregar na data. Isso é para daqui a um mês eu te dizer o seguinte, olha, vai na ANEEL e começa a negociar que você só vai entregar parcial. E já começa a negociar com quem você vai ter que pagar a multa, uma redução de multa. Isso é tipo assim, é minimizar o seu problema para você não ser morto pelo problema, né? Proteção de dano. Exatamente, já era gestão de crise, não é, né? É isso aí, já estamos no sufoco. E aí eu expliquei para ele tudo como poderia funcionar, como isso podia ser implementado rapidamente por nós, como é que a gente... Mas eu falei para ele, mas a fábrica o teu fornecedor vai ter que permitir. E o fornecedor, uma empresa multinacional, não senhor. Na minha fábrica, eu não permito, eu garanto que eu vou entregar, você está desconfiando da minha capacidade, não sei o quê. Eu estive nessa reunião, inclusive com a discussão, os dois lados conosco no meio, e eu disse a ele, olha, eu não estou preocupado em acreditar ou não acreditar você tem uma marca forte, o outro também tem uma marca forte, eu estou preocupado com o tamanho do prejuízo que vai ser dado a essa empresa caso você não entregue na data. Você vai botar a mão no bolso para ajudá-lo a pagar a multa? Não, né? Então, você devia estar tão preocupado quanto, até porque quando vier na notícia, no jornal, na imprensa, o teu nome vai estar junto. Então, acho bom a gente chegar a um acordo aqui e fazer um trabalho a 6 mãos aqui, né? Mas ele foi irredutível, acho que não. E o presidente dessa empresa chegou para mim e disse, Papinelli, lamentavelmente eu não posso fazer nada e eu vou torcer para que dê tudo certo. Eu agradeci, obviamente, e assisti de camarote essa empresa quebrar. Essa empresa quebrou, porque era multa de 40 milhões por dia. Quem é que suporta uma multa de 40 milhões por dia? Né? Mesmo sendo uma grande empresa, é uma coisa, sem falar que cortou a cabeça da diretoria toda, né? Então, sim, às vezes a gente tem a solução, tem o processo pronto, tem tudo, mas às vezes você sentia a resistência do outro lado, de achar que você, ou por algum motivo, está tentando interferir no negócio dele, ou na empresa dele, ou na decisão dele, e a gente relutou muito tempo com isso. Eu tive algumas empresas grandes que às vezes não nos contratavam porque diziam assim, eu não sei como é que eu contrato um hub, porque o meu processo aqui, o fornecedor entra ali no meu site e preenche um formulário, sabe? Eu falei, eu nunca preenchi um formulário. Eu posso te dar todas as informações que você quiser, quem é que vai, quem não vai, quem são os chefes, quem são os CEOs, que são os responsáveis, tudo eu posso te dar, te mostrar mostrar case, tudo, mas eu não posso preencher formulário para dizer que eu faço solução integrada e que eu integro, sei lá, 50 empresas num projeto seu. E o gozado, Carlos, é que eu cheguei a ver empresas, eu estou vendo empresas
que me fecharam a porta, que hoje tem um diretor de soluções integradas. Aprenderam, né? Acho que eles deram tanto murro em ponta de faca que um dia aprenderam, né? Um dia disseram, pô, não dá para comprar, você não compra mais parafuso, eixo, não sei quem monta, você já compra hoje né, o conjunto pronto, a solução integrada. Então, Sim. eles chegaram à conclusão que inclusive, essas áreas de procurement, elas precisam acordar para isso. É outro artigo que eu escrevi há um tempo atrás, Total. que eu dizia, elas precisam separar aquilo que você compra unitariamente e aquilo que você compra de uma forma integrada. Serviço, você não compra serviço unitário. Acho que só quem compra serviço unitário ainda é o governo, que bota aquelas planilhas que diz que o tijolo custa tanto, a mão de obra do servente custa tanto, só aquelas planilhas Que loucura, Glória. só o governo que ainda continua usando isso, né? Os governos, os federais, tanto os federal, estadual e municipal. Isso não existe mais. Isso no setor privado eu sei que já não existe mais há muitos anos, mas eu digo, na realidade não existe mais. Hoje as soluções são muito integradas. Então, Sim. eu sou conselheiro de uma empresa que apoia, vamos dizer, estrategicamente eu ainda vejo isso, ainda chega aquelas planilhas com coisas detalhadas, assim, eu chego a dizer assim, ó, pessoal, procura um cara que saiba disso, fazer disso, que eu até fico arrepiado de ver aquilo. Eu digo, cara, isso aí é um negócio tão arcaico, tão sem competição, sem competitividade, sem nada, só complica, só complica. Sim. Então, essa coisa da solução integrada, eu senti no início essa resistência. Mas teve muitos casos assim que a gente fez de solução Bem bacana. bem interessantes, bem interessantes. Papiné, eu tinha mais uma ou duas perguntas para ti, mas antes de chegar nessas perguntas, eu gostaria de saber como é que a audiência pode entrar em contato contigo, saber mais sobre você, ou talvez falar com o Hub. Qual a melhor forma de entrar em contato? A gente pode entrar no nosso site, hubunion.com, né? Pode entrar nas nossas páginas no Instagram, que é o @hubunion1, é a pasta exclusiva do Hub lá no Instagram. Nós temos também o Hub Union no LinkedIn, né? É uma pasta ali. Pode entrar através do nosso e-mail comercial@hubunion.com, nosso e-mail corporativo, e pode fazer contato com o nosso WhatsApp comercial também corporativo, que é o 11 94242 4031, né? São os canais que normalmente a gente utiliza para contatos. Se alguém quiser fazer um contato direto comigo, o meu WhatsApp é 11 942 42 4973. Estou à disposição, eu recebo muitos pedidos, muitos pedidos de bate-papo. O pessoal me explora um pouquinho, sabe, Carlos? Às vezes quando eu ligo assim para você, me dá uma ideia, o que você acha, tá? Mas eu sempre que eu tenho tempo, eu atendo, eu respondo. Se eu demorar 24 horas para responder, é normal, porque às vezes a gente tem uma vida ocupada, mas eu respondo todo mundo. Se eu puder, eu faço um callzinho com a pessoa, até um vídeo. Recentemente, até um rapaz com uma startup. Não, eu estou aqui montando uma startup, queria a sua opinião, vi que você gosta, que você não sei o quê. Eu falei, tá bom, entra aí. Eu tinha um horário de noite, assim, 9h30 da noite. Falei, ó, entra 9h30 da noite aqui comigo, a gente bate meia hora de papo e acabamos ficando uma hora conversando sobre o startup dele. Eu dei uma série de dicas, que ele achava que ele devia fazer, como procurar, como viabilizar, que muitas vezes o pessoal mais jovem acha que tudo se resume em fazer um startup, né? Como se ter uma ideia é suficiente. E não tem um caminho, uma estrada muito longa. Eu vejo
Muita gente já de cabelo branco como a gente agora está conseguindo tracionar um startup que Verdade, começou há 10 anos atrás, né? verdade. Então, Muito bom. a gente está aqui, Martinelli, né? infelizmente a gente tem um tempinho apertado aqui, né, dentro do nosso modelo. Eu gostaria só que você compartilhasse, assim, para quem está nos assistindo, quais são as grandes armadilhas de quando se tem o planejamento estratégico? Quais são os erros mais comuns empresários, executivos cometem ao fazer o planejamento estratégico? É, Carlos, como todo regulatório, né? O planejamento estratégico não é um regulatório. Para mim devia ser regulatório, mas eu digo assim, como todo regulatório, as pessoas faziam para cumprir a tabela, né? Sim. Você lembra das ISOs? O cara fazia a ISO, entrava lá na Fundação Vanzolini, preparava tudo, botava aquele diploma na parede e nem mosca posa naquele diploma, né? Então, o caminho não é esse. É a mesma coisa o planejamento. Muita gente faz o planejamento estratégico para divulgar que tem um planejamento estratégico. Ele acha que planejamento estratégico é simplesmente preencher um monte de planilha, botar numa pastinha e enfiar numa gaveta. Quando, na realidade, esse é o grande erro, né? Eu já falei antes, planejamento estratégico é o início de tudo. Ou seja, quando você vai pensar em montar um negócio, um projeto, uma empresa, o que for, parar, raciocinar em cima do problema, das variáveis desse problema, dos impactos que ele pode trazer, das incertezas, quer dizer, dos riscos, tudo isso é o momento de você começar a colocar na mesa para começar a pensar num planejamento estratégico. E planejamento estratégico, quando a gente fala de planejamento estratégico de uma empresa, e eu até criei um infoproduto que, vamos dizer, criou uma facilidade para as empresas começarem a fazer planejamento estratégico de uma forma fácil, que elas fazem o mapa estratégico dela, é um autodiagnóstico delas, é um pontapé inicial do planejamento estratégico. Porque você tem que começar a olhar de tudo. Você começa a olhar lá da sociedade. Eu vou fazer uma sociedade. Que sociedade é essa? Quem são os sócios? Como é que esses sócios vão se proteger? Como é que vai ser a governança dessa sociedade? Eu vou ter conselho, vou ter diretor, vou ter comitês. Ah, eu sou pequeno agora. Não, você é pequeno agora, mas você quer ser pequeno a vida toda ou você quer crescer? Se você quer Pra ficar crescer, criança a vida inteira, né? Tem que crescer. se você quer crescer, você tem que começar a abrir as caixinhas. Você pode até dizer, essa caixinha aqui eu só vou fazer daqui a 10 anos, mas tá lá. Essa é a meta daquela caixinha, né? É o teu planejamento. Então, aí você vai começar a descer nos itens todos, vai lá, diretoria, não sei o que, tal, gestão, sustentabilidade, o mapa é grande, aí entra nos tópicos, depois da própria gestão, né, vai entrar nas finanças, no comercial, ou seja, o mapa estratégico, né, que a gente faz o Balance Scorecard, que eu uso planejamento estratégico muito mais do Balance Scorecard do que do NK, do NK, do NKR, né, que é porque eu acho que o Balance Scorecard ele é muito mais amplo, gestão muito mais ampliado. O outro é muito mais focado no resultado, ele naquela coisa dos resultados chaves, né? Ele é mais, vamos dizer, menos detalhado, né? Até mais usual hoje em dia. O pessoal talvez por ser mais simples usa mais, mas o Balance Scorecard eu acho que é mais completo. Então, como você faz toda esse caminho crítico inicial que eu chamo de mapa estratégico, que aí você começa a ter noção do que você começa a conhecer o que é o seu presente. Você diz assim, o meu presente é esse aqui. Agora, como é que eu saio daqui para o futuro? Como é que eu começo a mexer em cada caixinha dessa e começar a criar as atividades que eu quero implementar e quais as metas? E aí é um jogo de xadrez. Ou seja, a cada ano você tem que rever aquilo ali, isso aqui eu cumpri, isso aqui eu não cumpri, esse que eu não cumpri, por que eu não cumpri, aonde e como eu vou cumprir daqui para frente. Ah, isso aqui não existe mais. Então é um joguinho que você faz ano a ano. Então o erro está exatamente em achar que é só fazer um pontapé inicial, enfiar numa pasta e botar na gaveta. É um trabalho dinâmico, é um trabalho real,
E é um trabalho de presente e futuro o tempo todo. Você está sempre revisitando o seu presente e sempre projetando o seu futuro. E a gente projeta normalmente 5 anos. Eu costumo fazer bianual, quer dizer, eu faço ele bienal, né? 2 anos, firmes, com mais certeza, e projeto até o 5º ano com menos certeza, porque você, a cada final de ano, você pega aquele bienal ali e dá uma mexida nele e reprojeta os outros 5 anos. Então, isso é um trabalho constante. É um trabalho de fazer um mapa estratégico inicial, que é um trabalho que você faz dentro da empresa, buscando todas as informações, conversando com o C-Level, com os donos, com os gerentes e tal. Você define a sua base, que é o mapa, dali em diante começa a projetar, né? Você começa a destrinchar, detalhar e projetar, né? Equilíbrio, resultado e meta. Isso é o Balance Scorecard. O outro é mais simples, é mais voltado a metas, né? Ele é muito focado em metas para atingir resultados. Mas todos os dois são muito bons, né? Eu acho que esse é um caminho para quem quer fazer qualquer atividade no mercado. Eu acho que o planejamento estratégico é o guarda-chuva. Se você não é dessa área, é bom você ter alguém dessa área colado por você, porque ele vai sempre te ajudar a enxergar, ter um panorama, né? Ter uma visão panorâmica maior do negócio, independente do setor. Obviamente, conhecer o setor é muito importante. Eu levo a vantagem de ser um profissional multidisciplinar e conhecer muitos setores. Mas mesmo quando acontece de eu entrar num setor que eu não tenho muita habilidade com aquele setor, muita profundidade com aquele setor, eu vou trazer alguém daquele setor para trabalhar comigo, né? Porque é importantíssimo você ter essa sensibilidade, né? Acho que esse é o caminho, Carlos. Esse é o caminho. Pinelli, gratidão enorme pelo seu tempo, pelas suas histórias, pela sua sabedoria, seus insights. Uma verdadeira aula aqui pra gente. E já está convidado para um outro encontro, porque eu sei que a gente tem mais assunto, Com mas o nosso certeza. formato é meio A gente fechadinho tem no 40 tempo. anos para falar, né? Tem bastante história aí. Muito obrigado, viu? E agradeço Obrigado, a toda a cara. audiência também. E obrigado pelo convite, obrigado pela participação e pela conversa. A conversa foi ótima. Muito obrigado. Um abraço.